1 Samuel capítulo 6. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra. Eles responderam: Se vocês vão mandar a arca do Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus. Eles responderam: Uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, como os que devastaram sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Agora, construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e, ao lado dela, ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções, atrelaram 2 vacas à carroça e prenderam num curral os bezerros recém-nascidos. Colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro. E, de fato, as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas seguiram direto pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e, quando viram a arca, se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e os colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presente dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué de Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu ali. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriat-Jearim e disseram: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham buscá-la.